Graça e paz, amados irmãos. Estamos mais uma noite num culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui dando início ao nosso culto nesse domingo, em gratidão ao Senhor por mais um dia de vida, por mais essa vitória concedida a nós. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor há de fazer. Senhor, eu peço agora a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar cada coração, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer morada em cada vida. É no nome de Jesus que eu oro. E agora nós vamos ler a palavra de Deus nos Salmos 128, aonde fala sobre aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Então diz assim o Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então a palavra do Senhor é maravilhosa. Ela nos diz que aquele que teme a Deus será abençoado a sua família. Então eu creio que estamos aqui porque cremos nesse Deus maravilhoso. Esse Deus que tudo faz por nós, cuida de nossas vidas no mínimo detalhe. É isso que nós cremos, por isso estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Deus é bom. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste contra um ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça a voz que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixem a guarda, nunca parem de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem cessar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição.
de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça a voz que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca parem de lutar, não baixem a guarda, nunca parem de lutar. Em tempos de guerra, nunca parem de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca parem de lutar, não baixem a guarda, nunca parem de lutar. Em tempos de guerra, nunca parem de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande é teu nome, Senhor. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Paz, igreja. Vou nesta noite ministrar a vida de vocês, a convite aí do pastor Bessa, e espero que você seja abençoado por Deus. Peço que o Espírito Santo venha a falar ao seu coração nesta oportunidade e que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, que nós estamos diante de Ti, cada um dos nossos irmãos em casa, ainda neste momento ainda de pandemia global, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, de nossos lares, abençoando os nossos filhos, abençoando os nossos familiares e nos mantendo com saúde, Senhor. Pai, nesta oportunidade eu quero ministrar a Tua igreja, através de um estudo que fique gravado no coração dos Teus filhos e que o Seu Espírito Santo possa complementar, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações dos Teus filhos, ó Deus, porque esta é a Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Irmãos, a ministração que eu tenho para vocês hoje, ela está com base no texto de Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Tá? Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração.
Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis, do rei aos governadores do Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmãos, nós estamos aqui lendo um trecho no Velho Testamento, ainda antes da manifestação física de Jesus na Terra, e o contexto histórico onde Neemias, esse nosso personagem de hoje, essa pessoa está inserida, nós estamos exatamente após o exílio da Babilônia. Nós lemos lá o relato, principalmente em Daniel, sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor, sobre a estátua de ouro e o reinado de Nabucodonosor. Nós vamos entender que nós estamos agora, logo após esse exílio, logo após a volta da Babilônia, vamos dizer assim. Babilônia, o Império Babilônico foi invadido pelo Império Medo-Persa. Lá em Daniel nós vamos ter o relato que no banquete do rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, houve essa invasão. E aí o Império Medo-Persa assumiu o governo mundial naquele momento, né? O reino babilônico já tinha uma forma bastante inteligente de submeter os povos. Ao invés daquilo que era mais comum, que eram guerras sanguinárias e vamos exterminar todo o povo, o reino babilônico sabiamente já havia levado muitos dos povos conquistados como cativos, né? Como escravos, como pessoas para aprenderem a cultura e os povos irem se misturando de uma maneira que o reino babilônico naquele seu tempo foi o maior reino daquele momento. E depois o Império Medo-Persa agiu exatamente da mesma maneira. Ele conquistava os povos, trazia alguns, sejam príncipes ou algumas pessoas de influência para o seu reino como cativos, e ensinava a eles a cultura. Com isso a cultura dos povos ia se misturando, o reino, agora nesse momento o Medo-Persa, ia crescendo e ia se expandindo, né? De uma maneira que ele ia se fortalecendo de forma que eles queriam continuar, eles queriam que o reino não acabasse. Então a estratégia de guerra de vamos destruir tudo não era boa, mas a estratégia de guerra de vamos juntar o povo, vamos ensinar eles os nossos costumes, vamos trazer o que é bom dos costumes deles para nós, vamos fazer essa mistura, se tornava uma estratégia de guerra vitoriosa. E aí, sob o domínio desse novo império, do Império Medo-Persa, os judeus receberam autorização para voltar e começar a reconstruir Jerusalém. Uma vez eles estavam já após esse exílio, e aí o imperador Artaxerxes já tinha dado autorização, falou, vocês podem voltar para Jerusalém e podem começar a reconstruir a sua cidade. Nós vemos uma primeira leva de pessoas sob a liderança de Zorobabel, que voltaram para reconstruir o templo em Jerusalém. Depois nós vemos na Bíblia ainda uma segunda leva
sobre a liderança de Esdras, para ensinar a lei de Deus ao povo. E agora nós vemos esse personagem Neemias, que ele faz essa terceira volta, essa terceira leva. Ele foi o líder, né, dessa terceira volta do exílio para Jerusalém. Neemias, como o texto que nós lemos, ele servia o rei da Pérsia como copeiro, né? Então ele estava ali servindo a mesa do rei, o tempo todo próximo ao rei, né? Esse rei que naquele momento era o Todo-Poderoso. Alguns estudiosos até sugerem que ele possivelmente era eunuco, pois ele servia o rei e a rainha, e não há nenhum relato de que ele tenha filhos. Só uma curiosidade histórica aí. E no capítulo 1, que antecede o capítulo que nós lemos para a abertura dessa ministração, você pode ler com tranquilidade na tua casa aí, meditando no texto, mas você vai ver que no capítulo 1, você vai ver Neemias recebendo Hanani, né, esse outro personagem, e outros de Judá, que lhe anunciam que Jerusalém está numa miséria. Jerusalém, a cidade está com os muros derrubados, a cidade está sem portas, a cidade está totalmente desolada. Eu li um relato de que mais de 100 anos se passavam desde que a cidade havia sido destruída e abandonada, né, por a questão do exílio. Então, você imagina uma cidade de mais de 100 anos, totalmente destruída por uma guerra, né, uma situação terrível, além da guerra, um abandono de 100 anos, sem investimentos, sem nada a ser feito. Então você imagine a calamidade que Jerusalém estava naquele momento. E aí, no capítulo 1 ainda, a Bíblia vai mostrar esse sofrimento de Neemias. Neemias ouve esse relato, né, dos seus amigos, dos seus compatriotas. Outro relato histórico é que provavelmente Neemias havia nascido já sob o Império Medo-Persa, até por essa questão dos anos, né, mais de 100 anos de destruição, e Neemias nem habitou em Jerusalém, provavelmente, mas seus pais estavam enterrados ali era a sua terra, né, o seu povo estava parte ali de volta na sua terra, e aí a Bíblia fala que ele se entristece profundamente. E aí, uma palavra que até mesmo nessa pandemia tem sido muito utilizada em redes sociais, em grandes discursos, que é empatia. E empatia é aquela situação onde eu me coloco no lugar do outro, né? Neemias estava numa situação bastante confortável, nós podemos dizer. Que apesar de ele ser servo, apesar de ele ser escravo, podemos dizer desta forma, do rei Artaxerxes, ele estava copeiro do rei. Então provavelmente ele estava numa boa casa, ele estava com suas despesas pagas, porque ele estava debaixo e direto próximo do rei ali. Então ele poderia simplesmente, né, se colocar numa posição de não é problema meu. Isso não é problema meu. O que está acontecendo lá na minha cidade, na cidade dos meus pais, simplesmente não é problema meu e acabou, e eu vou viver minha vida aqui no palácio e está tudo resolvido. Mas, ao contrário, Neemias ele tem essa empatia com o seu povo, com a cidade dos seus pais, com aquilo que ele considera dele, e ele se compadece disso, né? E ele ora ao Senhor. Então, a primeira atitude que ele toma, ele ora ao Senhor, ele jejua ao Senhor, e na sua oração, que ainda consta no capítulo número 1, nós vemos ele pedindo perdão pelos pecados cometidos por Israel. Ele lembra das Escrituras, lembra que Deus disse, olha, se vocês me seguirem, ouvirem os meus estatutos, fizerem corretamente, tudo vai ficar bem, eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês fizerem o que é mal, vocês serão espalhados pela terra, vocês serão escravos de outros povos, e
Neemias, reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a justiça de Deus, ele ora e diz: Deus, eu te peço perdão pelos pecados cometidos por Israel. Eu peço perdão, eu sei o que o Senhor falou, que espalharia o nosso povo sobre a terra, mas também está escrito que o Senhor traria de volta o nosso povo se o nosso povo se endireitasse em seus caminhos. Né? Então eu peço perdão por mim, pelo meu povo, e peço que o Senhor restaure esta cidade, restaure a cidade de Jerusalém. Então, essa situação, ela nos traz aí alguns ensinamentos muito importantes. Essa questão da empatia de Neemias, ele se compadece pelo seu povo, né, ele sofre pelaquela situação, e os nossos olhares também têm que ser como o de Neemias. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento onde muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estão necessitadas do alimento básico, e alguns de nós somos agraciados por poder trabalhar home office, por poder continuar trabalhando nas fábricas de máscara, por podermos estar continuando desempenhando nossas funções e não ter tido ou ter tido pouca redução em nossos ganhos mensais. E se sempre foi importante a empatia pelo nosso irmão, se sempre já foi importante que nós abençoássemos aquele que precisa do alimento, neste momento nós precisamos ter ainda mais empatia. É um momento que nós precisamos ainda mais, com o aumento das necessidades, estarmos olhando para aquele irmão que precisa de algo, né, que precisa ser abençoado. Se eu posso fazer diretamente, eu faço diretamente. Se eu não posso fazer diretamente, eu posso buscar apoio de outras pessoas que possam ajudar. Eu posso buscar apoio da comunidade onde eu vivo, do Instituto Paz e Amor, alguém que possa suprir a necessidade daquela pessoa que precisa. Esse valor, esse aprendizado que nós temos com Neemias, ele é bastante importante. E o outro aprendizado que nós temos com ele é o posicionamento de Neemias. Neemias olha para essa situação, ele fica triste, ele vai ao Senhor e ele ora ao Senhor. É a primeira ação que ele toma. Ele ora, ele jejua e diz: Deus, perdoa o meu povo. Deus, restaura a minha cidade. Essa ação de nós irmos a Deus e entregarmos o nosso anseio, o nosso coração a Deus, pedindo a ajuda de Deus, ela também é fundamental na nossa vida como cristão. Não adianta a gente ficar com sofrimento, a gente ficar indignado, a gente ficar triste, qualquer coisa dessa forma, e nós não fazemos nada. E não adianta também nós irmos direto para a ação e não, então eu vou fazer com as minhas mãos, porque não é dessa forma. A melhor forma é: eu paro, eu oro ao meu Deus, eu jejuo ao meu Deus, eu consagro ao meu Deus, eu espero dele a liberação para aí eu fazer alguma coisa. E aí há muitas pessoas que confundem isso e param por aí. Algumas pessoas dizem: não, mas eu orei, não, mas eu jejuei. E você fez o quê? Que mais ação você tomou? Será que Deus não te deu alguma oportunidade que você deixou passar? Será que você não estava atento? Então, o que a gente aprende com Neemias também é que eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu peço a Deus. E na hora que o rei olha para ele e diz: Neemias, por que você está triste? Neemias vê a oportunidade que ele precisava, a oportunidade que Deus abriu para ele. Através da oração ao Senhor, Deus falou: cara, eu vou usar Neemias para restaurar a cidade. Esse cara tem competência para isso, eu vou usar essa pessoa. Neemias pega essa oportunidade, ele não deixa passar. Ele já chega direto para o rei e diz: rei, eu gostaria de reconstruir a cidade onde os meus pais estão enterrados. E aí nós lemos o texto que diz que ele pede cartas que dão, né, livre acesso a chegar, né, a fazer toda a trajetória até a cidade.
bem como ele aproveita a oportunidade e pede para o rei falar: rei, né, como você é o Todo-Poderoso, me dá as madeiras, me dá os materiais para eu poder fazer essa reconstrução. Não é porque simplesmente ele ir lá e fazer, talvez ele não teria todos os materiais, ele não teria dinheiro para isso, nem nada, mas esse acesso que ele tinha ao rei, a oração que ele tinha feito, a fé que ele tinha, que Deus era o provedor, ele pede ao rei. E o rei, a Bíblia diz aí que ele concede isso, né, essa bênção tamanha, o rei milionário, o rei dono de tudo aquilo, até aquela terra, de toda a madeira, de toda aquela prosperidade, o rei simplesmente fala: ok, pode ir lá, o material que você precisar, você pode pegar. Então Deus usa aí o rei Artaxerxes para abençoar o povo de Israel, e aí através de Neemias vai e começa a fazer a reconstrução. Então Neemias lidera essa reconstrução. Ele vai para Jerusalém, ele anda lá de noite com seu animal e passeia por toda a cidade e vê toda aquela destruição agora aos seus olhos. Ele olha para as portas destruídas, ele olha para os muros destruídos, ele planeja o que vai fazer, ele vai atrás dos materiais e aí restaura a cidade, restaura os muros, restaura as portas, restaura o templo e reestabelece novamente a lei de Moisés. Agora a cidade é uma cidade novamente murada, novamente uma cidade protegida, novamente uma cidade de verdade, né? E aí você pode ter a proteção desses muros, a proteção dessas portas, a lei novamente estabelecida, e aí Neemias é usado através do Espírito Santo de Deus, lembrando o povo dos bons hábitos, do amor de Deus para com todo o seu povo. Neemias, com certeza, além desse trabalho, dessa força que ele empenha para a construção, ele com certeza leva esse testemunho. A Bíblia não diz nesse nível de detalhe, mas com certeza Neemias também, qualquer um que encontrasse com Neemias ali no processo de reconstrução e perguntasse: cara, como é que você chegou aqui? Neemias testemunhava dizendo: eu orei ao Senhor, eu jejuei ao Senhor, eu fui diante do rei, e na oportunidade que Deus me deu, eu disse ao rei o que eu precisava, o rei nos deu, e é Deus que nos trouxe aqui, e é Deus que nos está proporcionando a reconstrução da nossa cidade. Então, para concluir a nossa ministração deste dia, para a gente fechar aqui o meu aprendizado, aquilo que eu quero deixar para a Igreja do Senhor nessa oportunidade, é que ao se deparar com situações que aflijam a nossa alma, que nos incomodem, e nós precisamos ter esse olhar de aflição pelo necessitado, pelo próximo, mas independente de qual seja a situação que nos aflija, a nossa primeira ação tem que ser orar. A nossa primeira ação tem que ser: eu confio num Deus que é eterno, eu confio num Deus que é todo-poderoso, e eu paro, deixo a minha vontade de fazer as coisas para depois, oro, entrego ao Senhor todos os meus anseios. Oro ao Senhor, digo: Deus, esta é a minha dificuldade. Oro ao Senhor, digo: Deus, este é o meu sonho, isso é aquilo que eu quero fazer, esse é o meu anseio. Essa é a primeira ação que eu devo fazer. Consagro ao Senhor, oro, peço e entrego nas mãos do Senhor a ansiedade. A ansiedade é um mal que assola o nosso mundo de hoje. O mundo está cada vez mais competitivo, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, a ansiedade, o dinheiro, os negócios, tudo isso consome o ser humano. Mas nós cremos num Deus que é dono de tudo, que cuida de tudo, que está no controle de tudo. E nós oramos e entregamos todas as nossas ansiedades perante o Senhor.
E aí eu fico parado? Aprendemos com Neemias que não. Aí sim, orei ao Senhor, entreguei ao Senhor a minha necessidade. E aí eu fico atento. E aí eu fico esperando a oportunidade. E aí eu continuo insistindo em oração ao Senhor, mas eu fico de olho. Porque Deus dará a oportunidade para você tomar ação. Deus usará alguém, Deus usará você, Deus usará você mais alguém, Deus usará um time liderado por você, assim como foi Neemias ali na reconstrução, para fazer aquilo que precisa ser feito. Aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que você orou a Deus e Deus vai te dar a oportunidade para fazer. Esse mundo é bastante competitivo. Os jovens olham para o seu futuro e dizem: Deus, eu gostaria muito de fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições de custear os meus estudos. Se dedique ao máximo, ore ao Senhor, vá atrás de uma bolsa de estudos, vá atrás de um bom trabalho, se empenhe nesse trabalho. Mas Deus me deu um trabalho que não me remunera muito bem. Não importa. Você foi comissionado nesse trabalho, Deus abriu essa porta, trabalhe as tuas 8 horas que você dedicou. O combinado é 8 horas pelo teu salário, trabalhe incansavelmente 8 horas ou mais do que isso, porque Deus vai recompensar o seu trabalho. Você pode ter um salário pequeno hoje, mas Deus vai olhar o teu coração, o teu empenho e vai te colocar assentado diante dos reis. Independente de qual seja o desafio que nós temos que enfrentar, essa fórmula que Neemias nos trouxe, que nós aprendemos com ele hoje, orar, jejuar, consagrar as nossas vidas, mas também ficar atentos, agarrar as oportunidades que Deus nos trará com inteligência, com força e tomar as ações que nos competem. Aproveitar as oportunidades que Deus nos trará. E eu tenho certeza que Deus trará oportunidades impressionantes. Eu tenho ouvido isso. E nós devemos estar preparados e agir no momento certo, com a confiança no nosso Deus. Deus os abençoe. Paz e graça, amados. Louvamos a Deus pelo culto desta noite. Já louvamos o teu nome, já ouvimos a sua palavra através do irmão Glauber. Agora pedimos a Deus que Deus continue conosco nessa semana e que nós possamos ser guardados por Ele. Querido Deus, te louvamos, te exaltamos por tudo que tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por este culto, te louvamos por essa palavra maravilhosa que nos tem dado, Pai. Pedimos que continue conosco, continue com o teu povo, continue com a tua igreja, Senhor. A todos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, este culto, Senhor, ser com eles, abençoando a cada um, Senhor Jesus, guardando e livrando de todo mal. Que os teus filhos possam ter uma semana abençoada, cada um no seu trabalho, Senhor, na sua fábrica, no seu emprego, na sua indústria, Senhor, naquilo que cada um dos teus filhos vai fazer, Senhor. Guarda, livra, protege e prospera os teus filhos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nessa terra. Continua salvando, continua, Jesus, guardando a cada um. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.